Tudo bem, senhoras e senhores? De volta ao nosso livecast, edição de número 112. Hoje nós temos um convidado para lá de especial, é de casa. Bom, a gente vai introduzir todo o conceito que ele tem conosco, presidente, membro do conselho, palestrante, tudo, que já participou de tudo que podia ser e acontecer aqui na Live University. Mas eu queria, Diógenes, que você começasse contando para a gente um pouco de um caso interessante que aconteceu ao longo da sua carreira. Você tem alguma história interessante que te marcou para você compartilhar conosco? Com certeza, tem algumas, né? Eu vou completar 40 anos de carteira assinada, então algumas histórias com certeza. Mas aquela que talvez que tenha dado uma visão melhor para mim, no sentido de atendimento a cliente, de a visão exatamente de como se colocar para que o cliente acabe contratando a sua empresa, foi muito tempo atrás. Eu trabalhava numa multinacional e a gente foi vender um serviço de alimentação para uma empresa também multinacional, uma empresa alemã. E a gente fez todo o trabalho que deve ser feito. Subimos na estrutura, conhecemos o vice-presidente de compras, conhecemos o vice-presidente da empresa, né? Naquela época não chamava CEO, COO, nada disso. E a gente falou, bom, nós estamos amarrados agora, nós estamos bem, conseguimos mostrar os nossos serviços, os clientes que a gente tinha também eram multinacionais, americanos, alemães, inclusive. Falou, pô, acho que aqui agora está tudo bem, precisa ter um bom preço e eu acho que está tudo certo. E beleza, um belo dia ele nos chamou, falou, olha, vocês podem vir aqui tal data para a gente dar o retorno Pô, bacana, chamei o meu vice-presidente na época e fomos lá, juntos, acreditando que eu ia sair, né, para bater o sino e falar, ganhamos um contrato que era importante, porque era um contrato de serviço próprio e estava sendo terceirizado. E é sempre importante para uma empresa terceirizar, porque ela larga na frente dos demais e ela pode ganhar muitos pontos com isso. Bom, chegamos lá na reunião, ele foi muito alemão, como se fala mesmo, foi muito direto e disse, olha, vocês não ganharam o contrato. Foi um choque assim do tipo, como não ganhamos o contrato? Tá brincando, né? Falou, não, vocês não ganharam o contrato e vocês cometeram um erro. Isso, bom desse bate-papo foi isso, né? Porque eu poderia sair dali sem essa lição e eu acho que isso foi importante. Vocês cometeram um erro, vocês se amarraram conosco aqui em cima, só que nós não somos os decisores. A área de compras nessa empresa, ela não decide, ela facilita a vida de alguém que decide. A gente eventualmente pode ser o influenciador, mas a decisão é de verdade de quem é o requisitante. E a gente sabia que quem era o requisitante eram as pessoas do restaurante, era a gerente do restaurante que era uma nutricionista, era o pessoal de RH, algumas pessoas que a gente conheceu, convivemos um pouco de tempo, mas eu acho que a gente não fez a lição de casa correta. A gente não encantou essas pessoas, nós não desprezamos, evidentemente, não deixamos de atender direito, mas eu acho que a gente não deu a importância que eles mereciam. E aí, por ser uma empresa alemã, ele deu um exemplo que para mim matou a pau e daí para frente eu aprendi muita coisa, que é assim, olha, é como você ter dois carros, um BMW e uma Mercedes-Benz. Eu só equacionei, eles decidiram pelo outro carro que não é o seu. E a gente sabe que BMW e Mercedes-Benz é uma questão de gosto, não é uma questão de qualidade, uma questão de capacidade e tal. É uma questão de gostar. Eu gosto de Mercedes, eu compro uma Mercedes. Então, isso foi, eu acho que é uma coisa que me acompanha desde sempre. Isso foi em 96. Né? Eu tinha aí em torno mais ou menos de 13 anos de carreira, tinha ficado muito tempo no Exército, estava vindo para o mercado institucional, do mercado corporativo, e aquilo foi bárbaro, porque nunca mais eu errei isso. Então eu até brinco, né? Eu tenho uma frase que eu brinco, que é, você tem que cuidar do bidê e do chuveiro, de baixo para cima e de cima para baixo. O seu cliente tem que olhar ele todo, uma matriz de relacionamentos, tem que entender quem são as pessoas na estrutura e ao máximo que você puder entender o quanto elas decidem ou o quanto elas influenciam. E tratar, isso não foi o erro, mas tratar todo mundo devidamente de uma certa forma para que todos se sintam importantes, que a escolha recaia sobre a sua empresa ou sobre você. Acho que é um grande mote aí que eu aprendi na vida e que me fez ter uma jornada do cliente ao longo dos anos muito mais forte do que se eu não tivesse tido essa lição. E mais, eu agradeço muito, o nome desse diretor é May, é um alemão, nem sei se infelizmente está vivo ou não, ele já era um senhor, e ele poderia não ter dado esse feedback. É isso que eu ia perguntar, ele te chamou só para dizer que eu perdi o contrato e por que eu perdi o contrato. Então isso foi 10. Então isso é muito ruim, eu que sou da área de compras, né? Já fui da área de vendas, sou da área de serviços. A pior coisa, o pior sentimento que você tem é quando você participa de um bid, põe muita energia da equipe, horas e mais horas fazendo uma proposta e o comprador simplesmente não te retorna dizendo o que aconteceu.
Aí você sabe pelo mercado que você não ganhou aquela concorrência. Cara, isso para mim é falta de respeito humano, independente do negócio. Né? Então eu sempre falo, cara, a gente tem que dar o retorno para as pessoas e de preferência, óbvio, sempre cuidar da forma, mas o conteúdo tem que ser o mais, porque senão as pessoas não melhoram. Isso vale tanto nos negócios como vale na relação com o seu colaborador. Muitas vezes as pessoas demitem as pessoas dizendo que isso é um problema do custo. Estou reduzindo o custo aqui, então estou te demitindo. Ou então a gente vai fazer uma reestruturação. Cara, diga a verdade. Se ele tem um problema de desempenho, poxa, seja capaz de dizer para ele que ele tem um problema de desempenho, porque como é que ele vai melhorar se ele não sabe? E eu acho que essa informação que o MEI me deu lá atrás me ajudou a ter uma visão bem diferente da minha carreira e me ajudou a avançar muito. E aí a gente está falando disso aí, nós estamos falando de 96 para cá, são 27 anos, né? Quer dizer, olha, muita coisa. Mas é uma baita lição, né? Porque é algo que aconteceu há 27 anos atrás, que não precisaria ter acontecido, porque a prática de mercado normal sem dúvida que não ter o feedback, mas esse cuidado que ele teve, esse respeito acima de tudo que ele teve, marcou a ponto da gente pedir um case que marcou a carreira dele e lembrar de algo que aconteceu 27 anos atrás. Olha o poder que tem o respeito às pessoas. Isso para mim é o ponto crucial, né? Poxa, o que é mais importante nas relações? As pessoas. Né? Tem uma brincadeira que dizem que uma pessoa procurou um sábio, né? E falou assim, sábio, me responda aí algumas perguntas. Pois não. Qual é o momento mais importante? O momento mais importante é o aqui e agora. A tarefa mais importante é fazer a pessoa que está na sua frente a pessoa mais feliz. Então, genial. É isso. Então, assim, poxa, às vezes as pessoas vão na minha sala, a porta está sempre aberta, e eu estou lá trabalhando no notebook, alguma coisa, as pessoas falam, tudo bem, eu falo, um minutinho, você pode sentar? E aí eu termino o que eu estou fazendo, eu fecho o notebook e converso com as pessoas. Porque se eu não estiver dando atenção a eles, mesmo que seja uma bobagem, tem gente que fala assim, não, de pé mesmo. Eu falo, não, mas senta aí um pouquinho. Não tem? Eu acho que isso faz a diferença na relação, e isso faz toda a referência quando o cliente percebe que você tem esse cuidado de ir lá. Poxa, mas é longe, você vai vir de São Paulo para Extrema, que tem aí 100 quilômetros e demora 2h30 para chegar. Não tem problema, você vai poder me atender? Vou. Então eu vou até aí, né? Tem aqueles caras que às vezes marcam com você às 8 e só te atende às 11, né? E de verdade nem desculpa te pede. Mas tudo bem, essa acho que é a função do vendedor, ter um pouco de resiliência, né? Mas aí já ultrapassa essa questão de resiliência, né? Conversando aqui com o Diógenes Lima, cara, o Diógenes ele já participou da live, eu acho que em todos os momentos, né, Diógenes? Já participou em Brasc na área de supply chain, já teve experiência, bom, agora mais recente com o Ibrameric, presidente do nosso conselho do Ibrameric, mas ele deu palestra em quase todos os eventos, só não foi para a área tributária ainda. Ainda, mas daqui a pouco, do jeito que ele é. Ou não que a gente saiba, né? Não, tributária. Porque você apesar de adorar a tributária. Porque você sabe que vendedor é desse, né? Precisa, não tem problema. Não. Então o Diógenes já participou de diversas ações, participou inclusive de um evento de liderança que nós fizemos. Sim, foi muito legal, eu agradeço muito da live. O convite, foi muito bom. A gente que agradece, foi lá para o interior de São Paulo. Foi, né? Lá em Atibaia. Em Atibaia, você falou de visitar aqui, foi lá em Atibaia, no evento que nós fizemos, foi de verdade super valioso. Não é de longe o artista que eu mais gosto, tenho muito respeito por ele, mas as pessoas o artista tem que ir onde o povo está. Então, o Newton Nascimento fala isso, e eu acho que isso é uma verdade, quer dizer, o homem de vendas, ele tem que ir onde as coisas acontecem. E digo mais, os homens de compras também. Essa compra que fica sentada, né, na cadeira e que fica com receio de ir no fornecedor, porque o que pode acontecer, né? Você falou de contar alguma outra situação, se vocês me permitirem, mas muito rápida. Claro. Eu, quando estava nessa empresa multinacional, eu saí da área comercial e fui para a área de compras. Você vai ser diretor de compras. Espera aí, mas por quê? Não, é porque é a mesma coisa. Como assim a mesma coisa? Só muda o lado da mesa. Os caras não sabem nada, né? Propõe uns negócios loucos. E foi aí que eu tive contato com a Live University, que na época eu não chamava, que procurei em Brasc. E vim fazer um curso de pós-graduação no Embrasc, para poder ter o conhecimento mínimo necessário da área de compras e logística. Foi muito 10, isso foi em 2004, 2005. Então faz muito tempo também. Era tudo aí, mato pra gente também. E eu me apaixonei por aqui, enfim, eu adoro o modelo e tudo bom, enfim, as pessoas, né? Mas o que eu quero dizer com isso era o seguinte, uma vez eu recebo uma ligação da minha chefe, que era uma Latam, ela me liga e fala, onde você está? Já tinha celular, né, 2004, 2005, já tinha celular, onde você está? Eu falei, eu estou aqui num... Mas só ligava, né?
Não, tinha até... Não tinha WhatsApp. WhatsApp. Sim, não tinha nada, só ligação e olha lá. Né? Aí ela me ligou e falou, onde você tá? Eu falei, eu tô aqui visitando um fornecedor, ele me convidou para vir aqui ver uma linha nova que ele tá fazendo de um produto que pode ser interessante para nós. Pô, você sabe, né, que não é muito bom visitar fornecedor, né? Por quê? Você acha que ele vai me trancar numa salinha? Vai me espancar até eu assinar o contrato? O que você acha que vai acontecer? Assim, é muito complexo essa coisa, né? É claro, a gente sabe que no passado teve um grande atacadista que tem uma fama enorme por aquilo que ele seguia, tinha uns 10 mandamentos de como você pressionar o fornecedor, né? Temperatura menos a 16 graus, a cadeira mais baixa do que a minha, porque ele fica inferiorizado. Na verdade, isso é uma grande idiotice. Se você não quiser vender para você, amigão, você pode fazer o que você quiser. A não ser que você esteja captando a minha família. Do contrário, eu não vou fazer, né? Uhum. Então tem uma coisa desse tipo, que é você entender que, poxa, você tem que sair do seu dia a dia e fazer essa mudança. E isso foi um outro dos movimentos muito grandes. Quando eu mudei para lá, a primeira coisa que eu fiz era dizer o seguinte, não tem mais atendo fornecedor de terças e quintas das 14 às 16. Os fornecedores vão ser atendidos todos os dias na hora que eles desejarem. Uhum. E aí foi o grande desafio também. Eu lembro disso, eu atendi mais de 200 fornecedores em um ano, fiz muitos amigos, fiz muitas empresas, entendi que às vezes o valor de face não é o mais importante, que o custo total é o que mais importa, e às vezes você fica ali focando na redução de custo no preço, quando na verdade tem um monte de outras coisas, mas se você não conversa com o teu fornecedor, ele não vai te dizer. Então essa linha de estar dos dois lados da mesa, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Então... eu concordo plenamente, né? Aqui, Scu, conosco de volta, né, Scu? Oh, bacana. De volta. Scu também muitos anos trabalhou com consultoria, sabe a importância de como é que é visitar o cliente e estar ali na operação, né? Eu me lembro que fazendo os nossos eventos, os painéis que a gente faz, uma coisa que a gente até fazia mais no passado era visitar a operação das empresas, sabe? Porque você ia lá visitar a operação das empresas, o próprio cliente... ele te enxerga de uma forma diferente, sabe? Sem dúvida. Fala, poxa, eu tava voltando no evento lá que tava no Guarujá, tava um trânsito de caminhão e tal. Aí eu falei, poxa, esse pessoal tá tudo entrando aqui na Carbocloro. Aí a gente falou, como você sabe? Eu falei, eu já fui lá visitar para ver como é que funciona a operação. Eu fui um cliente meu, Carbocloro. Então, já sabe. E bolinha. Então você já sabe onde era e tal. Mas e depois? Esse aqui é da Air Liquid, que ele faz não sei o quê. Mas como é que você sabe tudo isso? Eu falei, eu vim aqui para conhecer. E é muito legal, porque você vivendo a realidade deles, entendendo o negócio deles, você começa a falar o mesmo sotaque, sabe? Você se conecta com essas pessoas e ele entende que você é um deles, sabe? Que você é um cara que está ajudando de alguma forma tal, e quebra um pouco dessa barreira de você se conectar no outro lado da câmera, claro, simplesmente e tá... Eu acho que assim, a modernidade foi muito positiva, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, eu fui a gente chamava de chefes de mercado, então era uma organização transversal, e eu cuidava de 2 segmentos que o Brasil fazia parte no globo, que era a alimentação para escolas e a alimentação para hospitais. Cara, eu fiz uma viagem para participar de uma reunião em Estocolmo de 10 horas. Não faz sentido. 19 horas para ir, 19 horas para voltar e 10 horas para fazer uma reunião. Uhum. Então, isso não faz sentido. Isso, eu acho que a modernidade agitou muito. Seguramente essa reunião nem é de 10 horas, porque ninguém aguenta ficar 10 horas sentado atrás do monitor. Deve ser uma reunião de 2 horas e tão produtiva ou mais do que foi naquele momento. Uhum. Mas você imaginar que tudo agora tem que ser call... Às vezes tem amigos que ligam e falam assim, pô, eu queria conversar com você, tá bom, me liga. Não, vamos marcar aqui um meeting. Mas, cara, por que você tem que me olhar nos olhos? O que muda? A gente conversava a vida inteira antes da pandemia. Por que agora tem que ter a imagem? Por que isso, né? Então, assim, também foi isso. Quer dizer, agora tudo é a imagem, tudo tem que ser, não pode ser mais uma relação do call, do telefone mesmo. Não, virou uma relação formal. Você tem que parar, marcar na agenda, ligar o Meet, ligar o Teams e aí começar o Zoom e começar a conversar. Pô, nós estamos burocratizando as relações também. Né? Tem um limite para tudo isso. Pô, é uma reunião importante, vai ter uma apresentação, vai ter lá uma discussão sobre pontos que estão né, sendo observados, é uma coisa. Agora, uma conversa... Exato. Não faz sentido. E é tão gostoso aquela conversa, né? Que o pessoal pega o telefone. E aí, Jorge, como é que você tá, meu cara? Exatamente. Né? Porra, tava aqui fazendo churrasco. Só de curiosidade, ontem foi meu aniversário. Então, as pessoas me ligam. Obrigado. Parabéns. Então, assim, as pessoas mandaram por LinkedIn, mandaram por Instagram, mandaram por WhatsApp, mandaram por telefone. Teve gente que foi presencial. Cara, é muito legal ter essa dinâmica de várias coisas. Agora, imagina assim, não, vamos marcar às 18 horas para eu poder te dar os parabéns, mas tem que entrar no Meet.
Não ia. Obrigado. Fica para outra oportunidade. Mas te ligaram pelo menos por telefone? Porque Não, ligaram. No último ano, 0 ligação. Ninguém me ligou. Eu falei, gente... Não, muitos ligaram. Alguns, é que a gente é de uma geração diferente, né? Eu não sou tão mais velho que vocês, mas é uma outra geração. A gente tem isso meio que nativo, sabe? O WhatsApp, ele é para coisas do tipo meio que assim, já sabidas, né? Agora, aniversário, essas coisas, a gente ainda é mais da moda antiga, entendeu? É engraçado, porque muito estranho eu também, eu vejo que ano após ano o número de calls, diminui. ligação diminui. Diminui. Aí o que tem aumentado é o áudio que é chato, né? Que a pessoa fala, tem podcast. Aí você já dá 2, tá, e no final você, já vi que era um parabéns e tal. E agora minha mãe me liga às 11h30, e aí eu tenho que parar o que tá fazendo, porque é a hora que eu nasci. Que legal, Todo que legal. mundo te manda, mas só às 11h30 é só sua mãe que sabe a hora. Muito legal. Isso é bacana. Agora, sabe o que eu acho? Que o contrário é verdadeiro também, quando a gente fala de reunião presencial. Eu, semana passada, com um fornecedor super estratégico, estava imerso numa planilha que a gente não estava saindo do lugar, ele é em BH. Eu peguei o telefone e falei, olha, eu tô indo aí, marco o horário, quinta-feira. Ele estranhou do outro lado. Falei, como assim você está vindo aqui? Eu tô indo aí. Senão não vai rolar. Senão a gente não vai conseguir. Lá de BH. Aí o fornecedor, não, a gente mata por distância. Como quem diz? Não vem, porque eu não tô acostumado a fazer isso. Né? Eu não atendo mais ninguém. Eu falei, não, eu vou. Mas é uma coisa que a geração que está vindo, e principalmente do modo como a dinâmica de trabalho se tornou pós-pandemia, está se tornando estranho a relação presencial, né? A visita. Isso que você está falando, Sco, é interessante. Por exemplo, eu estava em vendas quando a gente estava com a pandemia. Cara, quem que a gente tem de contato do comprador numa empresa? O telefone fixo e o e-mail. Ele fixo não tem, porque nenhuma empresa fez um SIGA, botou na casa do cara. Então fixo esquece, ele não atende mesmo. Mais nada. Mas, e e-mail, ele pode se fingir de morto. Então eu brinquei com a minha equipe de vendas e falei assim, nós estamos vivendo aquele drama do Shrek. Tem uma princesa, a gente não sabe se é bonita ou feia, que tá lá na câmera mais alta, no lugar mais alto do castelo, mais bem protegido. Era o cara de compras. Eles simplesmente se travaram e a gente não conseguiu fazer absolutamente nada durante mais ou menos uns 6, 7 meses. Só que chegou um momento que eles falaram, pera um pouquinho, se eu não fizer nada, é sinal que não precisam de mim. Só que eu estou inferindo que esse foi o pensamento macro, global. Aí começou. Aí teve um monte de chamada, um monte de proposta e tal. Falei, gente, não se entusiasmem, isso aí não é real. É só para dizer, estou trabalhando, porque não tem, né? E de verdade, 2021, 20 passou assim, 21 passou um marasmo enorme, 22 realmente as coisas aconteceram, porque não tinha mais o que fazer. Eles não tinham mais como ficar dentro, já tinha aí um pouco de vacina, aquelas coisas todas, mas eu percebi isso. E tem muito dessa característica de falar, não, vamos fazer uma vídeo. O presencial, é evidente que ele toma tempo, né? Imagina, você pegar um avião daqui para BH, você demora no mínimo 5 horas entre chegar no aeroporto e chegar no lugar, né? Quer dizer, é um tempo perdido muito grande. Mas o fato de você ter o touch ali com a pessoa, você percebe os movimentos, você percebe, putz, ele não está gastando, é uma coisa que não está agradando, né? A gente ainda não é tão competente a ponto de ver os 4Ds, 5Ds pela tela do computador. Ainda não é possível isso. E você não acha que, de certa forma, numa reunião presencial, o engajamento é mais legal? Ah, com certeza. Porque tem uma coisa assim, a gente poderia fazer essa gravação aqui sim, a distância. Remotamente. Você mora em que bairro? Eu moro aqui em São Paulo, eu moro na Boa Vista, ali no Boa Vista. Boa Vista. O Scu mora em Santo André. Eu moro aqui no bairro. Poderia cada um estar na sua casa, se conectou lá, e fizemos tal. Mas como a gente tá aqui, a gente já veio, tivemos uma resenha anterior, batendo claro, outra coisa. Como é que você tá? O pessoal falou, pô, chegou mais cedo, tal. Chegou mais cedo, tal, tomando um café, tal. Eu acho que a gente se conecta melhor, sabe? A gente está fazendo uma consultoria de análise do business, tal, discutindo oportunidades, tal. E foi engraçado que todo mundo ele marcou remoto com todo mundo. Com né? todos os líderes, né? Todo mundo, marcou remoto com todo mundo, tal. Aí o Scu chegou para mim e falou: e aí, como é que foi seu bate-papo? Ah, foi legal. Ah, mas o que você trouxe de insight? Eu falei: cara, legal, eu falei. Aí o Scu falou: mas você falou? Como assim? Eu falei: eu falei. Aí o Scu veio com uma folha. Cara, quem tá na câmera aqui, isso aqui é pouco escrito perto do que o Scu tinha.
tudo rabiscado, cara, mas tudo rabiscado. Aí eu falei, por que isso? Ele falou, cara, foi do cacete a reunião. Olha a quantidade de ideias que eu tive, que eu mostrei, que ele me deu de exemplo, que trouxe. Escrevendo junto na mesma folha? Os dois escrevendo na mesma folha. Ele, não é assim, é assado e tal. Aí eu falei, puta, cara, eu poderia ter tido uma oportunidade de ter um puta negócio, ter aproveitado muito melhor a experiência da pessoa que estava participando conosco, mas sendo que, na verdade, eu fui lá, fiz o meu protocolar lá, oi, tudo bem, muito bem, o que você precisa? Ótimo, abraço, tal, qualquer coisa. E às vezes o comum todos têm. Exato. Sempre, o básico, todo mundo tem. Exato. Como é que você surpreende, né, sem estar no touch? É muito difícil. Né? Eu não sou contra o tech, né? Eu sou de uma geração analógica, mas eu sou inteligente, suficientemente inteligente e capaz de entender que não há mais condições de não existir o tech. Claro, claro. Só que assim, ele está se tornando algo que às vezes ele é uma muleta para você não fazer aquilo que talvez você não goste, mas que na relação comercial é muito importante. Né? Então eu sou a favor assim, menos tech, mais touch. Eu acho que isso tem muito mais importância no final. Claro, tem custos envolvidos, como eu falei, ninguém vai fazer uma viagem daqui para Estocolmo para fazer uma reunião de 10 horas, não faz nenhum sentido nos dias de hoje. Uhum. Mas, se for em Atibaia, faça esse esforço, porque vai valer muito a pena. Você vai ter uma capacidade de entendimento, né, de sentir o cheiro, o toque, o ouvido. Você falou de visitar uma planta, você está visitando um cliente, você percebe as coisas. Né? Manda uma proposta para mim. Do quê? Não, está aqui o formulário, está aqui o número de refeições, no meu caso, o número de refeições, o que o cara come, arroz, feijão, ele é frio. Eu calculo aquilo e mando pro cara, mas eu não vi quem come, como come, de que forma come, se tá legal, se não tá legal, se o ambiente, o que tem no ambiente, de repente eu percebo, aqui é um ambiente legal. Por exemplo, nosso ambiente aqui na live é muito legal. Todo mundo que vem aqui fala, nossa, que bacana, tá num ambiente casual, moderno, tal, legal. Como é que ele saberia disso? Uhum. Pela foto que tá atrás? Uhum. Foto tá lá, no qualquer imagem do Google você põe. Agora, o cara vem aqui e fala, agora eu entendi o que é a live. Uhum. Né? Então, eu acho que isso é importante. Não é perder o que você conquistou, o que você avançou em tecnologia, muito pelo contrário, mas é não deixar com que ela se sobreponha à questão da relação do convívio humano. Isso não pode acontecer. Muito bom. Uma coisa que eu percebo, George, quando a gente olha isso, eu vejo que agora a gente ganhou uma possibilidade de touch point a mais. Sim. A gente tinha, sei lá, antes tinha que visitar o cliente, então eu sempre tinha que ir até, sei lá, uma indústria química, ia até Cubatão lá, ia até Santos lá para visitá-lo. Agora eu posso visitá-lo, eventualmente eu posso, tô com uma dúvida, alguma coisa, eu posso fazer uma meeting ali online e tal e resolver a situação. O que eu percebo é que esse mapeamento da jornada do cliente e entender quais touch points são mais interessantes a gente fazer virtual, qual a gente fazer presencial e qual a gente vai fazer numa ligação, no WhatsApp, no áudio, num vídeo que a gente vai mandar. O que eu acho é você não deixar o acaso, sabe? Isso. E entender ao longo da jornada qual é a melhor estratégia para cada tipo de touch point é o que deve ser feito. Verdade. E aí que eu acho que as empresas vacilam um pouco, sabe? Concordo. E aí eu acho que vai meio no automático. Exatamente. Sabe? Aí automatizou. O que não é ruim. Automatizar as vendas, tudo é muito bom. Mas tem que tomar um cuidado, porque você não personifica. Mas você automatizou com o objetivo. Qual que é o seu objetivo? É fazer com que o processo seja mais rápido ou o melhor possível? Não, o melhor possível. E Se na é verdade, o melhor possível, esse é o ponto. Então, o melhor possível e, na verdade, para que me dê subsídios para que eu possa antecipar algumas situações. Exato. Então, isso é importante. Por exemplo, sei lá, eu vou chutar aqui, há 15, 20 anos atrás, um pouco mais, 20 anos atrás, a gente tinha páginas amarelas. Então, para eu entender o que era uma empresa, por exemplo, Live University. Eu tenho que ir lá na página amarela pesquisar, porque não tinha internet. Eu pesquisava e falava assim, tá lá em tal bairro e tal. Quem é que conhece? Tem um telefone. Eu ligava aqui. O que é? O que vocês fazem? Como fazem? Eu não tinha essa informação. Com o passar do tempo, a internet foi nos dando isso como uma mina de ouro de informações. Né? Só que não adianta nada você ter informação e não ter conhecimento para fazer a coisa certa com aquilo que te dá. Isso é outra coisa. Big Data, não sei. Tá bom, bacana, mas você faz o quê com aquilo? Porque na minha época, informação era poder. Meu chefe não passava as informações para mim porque tinha medo que eu soubesse das informações. Hoje, o poder é o conhecimento. A informação não vale nada.
Porque a informação está aqui, todos os devices está em tempo real. GPT agora, né? E aí a pergunta é, primeiro, é fake ou não? Já começa por aí. Depois, é real. Putz, tá bom, é real. Eu faço o que com ela se eu não sei o que fazer com ela? Né, eu brinco sempre, não adianta você chegar para mim e falar, Jorge, investe aí na Bolsa de Valores tanto porque está subindo as ações. Eu não sei. Não sou um especialista. Eu não sei o quanto eu posso ir ou quanto eu deixo de ir. É por isso que as empresas que têm essa competência crescem. Porque nem todos nós sabemos fazer, né? Nem todo mundo é o Lully, né? Que gosta de investir. O Lully é insano. Ele é o agressivo no máximo, né? Então, assim, essas coisas, né, que eu acho que a gente tem que ter uma certa medida. Não acho que é equilíbrio, né? O meio, isso é meio bobagem. Mas, assim, eu acho que a tecnologia tem que estar a favor das coisas e das melhores coisas e melhores práticas, melhores processos e tudo mais para atingir o melhor resultado. Mas se vocês pensar só na tecnologia, por exemplo, eu me conecto com alguém no LinkedIn. Cara, 30 segundos depois, esse cara está me mandando a agenda dele para eu escolher o horário que eu quero conversar com ele. Eu não sei nem quem é você. Calma, né? Não, parece um estupro. Cara, nós estamos indo pro bar ainda. Eu não vou pegar na sua mão, cara. Eu sou de uma época que tinha todo um... Tudo bem, mudou, tá, mas não, mesmo hoje, eu não acho que as pessoas vão lá e saem, né, estuprando alguém. Vai direto pro motel. Não tem isso. Então eu falo, cara, tá perdendo. E a impressionante é que tem lá alguém, uma inteligência artificial, um robô, que fica te mandando a segunda etapa, a terceira etapa. Cara, você não leu o meu e-mail. O robô deveria ser suficientemente inteligente para saber assim, cara, esse cara não quer falar comigo, né? Eu te mandei várias vezes, e o pior é que é muito parecido. Todas as empresas usam um discurso muito igual. Parece que assim, as empresas de tecnologia venderam o mesmo robô para todo mundo. Então virou uma inteligência artificial que, na minha visão, é burra. Então todas as vezes que eu tento ligar para o banco e eu preciso por uma razão específica, cara, eu não saio do looping. É um desespero, né? Não saio do looping. Aí você fala, cara, não é possível, ele não entende o que eu estou precisando. Claro que pode ser 1 em 1 milhão, sim, mas esse 1 sou eu, esse 1 é 100% de mim, e é isso que eu quero. E às vezes você percebe que as inteligências artificiais não foram capazes ainda de perceber que elas estão sendo intrusivas, que elas estão sendo chatas, né? Tem uma pessoa que me liga aqui todas as vezes que eu vou entrar na minha caixa postal, tá lá, alô? Alô, é uma voz humana, claro que não é um ser humano. Ela teria percebido que eu não teria atendido. É uma inteligência artificial que não foi minimamente treinada para fazer o trabalho minimamente decente que um ser humano do menos qualificado do mundo faria melhor. Então, é isso que é a inteligência artificial? Se é, eu não quero. Então, o que é que estão vendendo e que estão colocando na mão das pessoas para que as pessoas tenham essa situação de empatia, que eu acho que é a palavra que resume muitas coisas, do outro. Porque não é por isso que vai me vender, não vai ser na base da forçação de barra, né? Você entra numa loja de calçados, o cara te desce 80 pares. Você vai comprar 1 ou 2 no máximo. A não ser que sejam mulheres. Eu tenho 3 em casa, eu posso falar. Às vezes compram mais, né? Mas eu acho que esse trade-off é muito difícil. Sim. Tem uma historinha, um aluno de MBA, nosso MBA de Data Science, pediu para desenvolver um algoritmo no meio durante o nosso curso, durante o processo, e fez o Shift, que é o nosso TCC. Ele queria aplicar aquele algoritmo em algum lugar e pediu para fazer com uma operação da live. Rodrigo, na época, era o nome do aluno. E aí abri, falei, legal, vamos fazer na nossa operação comercial. E a ideia era a resposta de e-mail automatizada. Fez lá todo o algoritmo, pôs a máquina para trabalhar, para rodar, para aprender a partir dos nossos dados e tal. E aí foi apresentar o resultado final para mim antes de ir para a banca. E apresentou, ele tinha conseguido uma eficácia, não vou lembrar os números agora, mas vamos supor que é 92%, era altíssima. Eu falei, muito bem, 92%, e ele fez uma conta de payback do investimento, sabe? Porque ia ser muito mais veloz a resposta, então ao invés de atender em 5 minutos, você vai atender em 2, isso vai aumentar e tal. E trazia um resultado financeiro muito positivo. Bacana. Só que eu perguntei o seguinte, e os 8% que vai ser atendido com a resposta errada? São 8% de pessoas que vai ter uma má impressão da gente. Claro. Que ele vai perguntar alfa e eu vou responder beta, porque isso faz 3 anos atrás era outra tecnologia, sim, claro, né? Claro. Mas me incomodava muito eu saber que tinha um ser humano que seja sendo incomodado pela minha inteligência artificial ou recebendo uma resposta inadequada pela minha inteligência artificial. Por mais que financeiramente fosse eficaz. Tá? Então eu me peguei aquela ocasião num dilema, né?
que a gente pensa? Como é que eu simplesmente aborto a ideia e não use, vamos ser menos eficientes mesmo, para 98% vou prejudicar uma relação que seria menor, ou vou prejudicar desses 8% em prol dos 98%. Então, é muito... 92%, Então, é muito difícil essa decisão, e quando você traz aquele conceito que você começou hoje, de tratar cada ser humano com o respeito que ele merece, a gente se vê em dilemas. Muito grande. Não, nesse de sentido, novo, né? é humanamente impossível você querer atender todo mundo 100% das vezes. Mas para mim, eu sou fã das Zappos, né? As Zappos tem recordes que você fala, não é possível, de conversa humanos de 10 horas. Porque a pessoa não desliga. E a regra é, eu desligo após o cliente desligar. O cliente não desliga, eu não desligo e a gente vai conversando. Cara, isso é loucura. Hoje o cara fala assim, e reparem, tudo que você tem que fazer eletronicamente nunca é antes de 5, 4 minutos. Nunca. Vai marcar um exame de saúde, seja qual for. Aqui em São Paulo, eu não vou citar nomes, tem pelo menos uns 4 baita, né, high level, assim. É 4, 5 minutos. Para você começar a tratar do assunto que você ligou lá. Cara, não é possível, tem alguma coisa errada. Ninguém aguenta 4, 5 minutos para falar assim, eu quero fazer um exame de sangue, né? Estou dando um exemplo, não é o caso, mas, não dá. E todas as vezes não tem um entendimento, que eu acho, que é o entendimento da empatia. E, lamentavelmente, não vai acontecer. Eu não acho que a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Acho que ela vai mudar os empregos, já mudou, e vai mudar, mas não vai acabar. Vai gerar novos tipos e outras coisas, né? O vapor fez isso, né? A indústria de serviços fez isso também. Isso é igual, não vai mudar. Não tem a internet, eu não tenho essa bronca da inteligência artificial. Só que eu acho que ela precisa ser melhor. Ela não pode ser desse nível que está, porque ela está no nível primário, quando está todo mundo esperando algo universitário ou pós-graduado. E isso é que eu não sei quem é o cara, né? Eu gostaria de conhecer o cara, falar assim, Steve Jobs, vem cá, você é o cara. Então, o que você vai fazer para isso aqui melhorar? Alguém, na minha visão, que não sou eu, não tenho essa competência, teria que tentar entender, como é que a gente faz isso aqui ficar mais perto, não do humano, porque nunca será, mas algo que faça sentido, que eu atenda 100% das pessoas, cada uma do jeito que gosta. Né? Por que o último número ou a último URA tem que ser falar com uma pessoa? Por que não a primeira? Pode ser que, a primeira, eu quero falar com alguém. Ah, não, mas porque todo mundo vai querer falar com alguém. Será? Essa parte do princípio que sim, mas será? Não sei, tem que conversar. E uma coisa que é engraçado, né, é que a gente já entra num atendimento desse pensando como é que você dribla o mais rápido possível, né? Então você liga lá... Qual que é o caminho para eu falar com ele? Então você faz o seguinte, Você liga, começou, você já manda um 3. Espera o seguinte, 7, 9. Pronto. Então, mas os caras... descobriu o mapa da mina. Mas isso é quando é um repetitivo. Mas cada um é um. Se você liga, por exemplo, você tem 3 bancos diferentes, cada banco tem um jeito. Tem uma URA diferente, entendeu? Isso talvez pudesse ser legal, de unificar, né? Sei lá. E assim, você vai ser atendido em tanto tempo. Por exemplo, ontem, né, meu aniversário e tal, é um dia de semana, é complicado, a gente falou, vamos ficar em casa. Te ligou. Não, vamos ficar em casa. Tá bom, vamos pedir o quê? Pizza é a coisa mais normal em São Paulo. Vamos pedir uma pizza. Tá, só eu e minha família, não tinha comemoração por causa do horário, do dia. Tá bom. Aí ligamos lá na pizzaria, você é o quarto na fila. Você ligou na pizzaria? Esse aí já então, já é um problema. Já é um problema. Então, mas por que eu liguei? Porque eu estava em deslocamento do carro para casa. Então eu falei, eu ligo, quando eu chegar, tá quase chegando a pizza junto, né? Eu e ela. Mas mesmo assim, o iFood, né? Não, tudo bem, mas eu tava no carro, não podia fazer. Então eu meti uma ligação. Eu tava dirigindo. Então... Segurança em primeiro lugar. Eu meti liguei na pizzaria. O cara da pizzaria até assustou, né? Que tocou, o telefone tocou. Exatamente. Aí a pessoa atendeu, mas primeiro foi, você é a quarta ligação. Demora 3 minutos. De repente, você é a segunda ligação, você vai ser atendido. E foi. Putz, super simpática a pessoa. Foi um ser humano que me atendeu. Falou, pelo seu número, você continua naquele endereço tal, sim. Ela sabia tudo de mim. Quem tá falando é o Diógenes? Sim. Legal, bacana. É de sempre? Não, hoje vai ser diferente. Aí eu fiz o pedido. Você sempre pede uma doce, vai pedir doce? Não, hoje não, porque seguramente deve ter um bolo lá, alguém deve ter comprado um bolo e tal. Bacana, não sei o quê. Tá bom, então 35 minutos para chegar. Beleza, eu tava chegando, a pizza tava chegando quase junto ali, né? Paguei e fui embora. Quer dizer, o que eu quero colocar é que, apesar de ter sido feito um aspecto direcional para uma tecnologia, no final, quem me atendeu foi um ser humano muito simpática, muito gentil, muito atenciosa. Que isso, para mim, que sou um cara analógico,
Cara, fechou com chave de ouro. Entendeu? Você trouxe um caso, aconteceu uma situação comigo interessante recentemente, porque tava com uns amigos em casa, aí eu falei, pessoal, vamos pedir uma pizza? Vamos. Eu falei, deixa que eu peço, né? Abri o aplicativo da Domino's Pizza lá, já tinha todos os sabores que eu gosto de isso é legal, é muito maravilhoso. Falei, ótimo, já vou pedir. Aí eu pedi, na hora de pagar, coloquei o dado do cartão, deu erro. Sabe, erro no pagamento, não foi. Eu falei, vou tentar de novo, erro no pagamento, não foi. Calma aqui, vou tentar de novo, erro no pagamento, não foi. Um amigo meu chegou e falou, não, cara, deixa que eu peço daqui. Eu falei, não, você tá na minha casa, eu pago a pizza, cara, deixa comigo. Aí ele, não, ele falou, cara, liga. Aí quando ele falou, liga, Você quase se assustou, né? Não, cara. A gente tá Na minha casa eu não ligo, não vem com isso. Flintstones, cara, sabe? Tipo, naquela época eu ligava, ele falou, não, liga. E de fato, sabe, tinha um número bem grande em cima, assim, sabe? Falei, tá bom lá, sabe? 36 tal, não sei o quê. E ela, seu Henrique tal, seus sabores, seu preferido são esse. Falei, pede, eu queria 2, 3 pizzas tal, pedi tal. Daí ele falou, legal, você tá pedindo aqui, eu vejo que você teve um problema no aplicativo aqui e tal, tô te mandando uma sobremesa de graça. Falei, caramba, cara, olha, funciona o ligar. Não, mas o que é mais legal disso é o fato de que a pessoa do lado de lá, talvez em algum momento, se você continuasse insistindo, tô imaginando, se ela fosse realmente eficiente, ela ia te ligar. O senhor tá tentando fazer, não tá dando certo? Mas é muito legal, né? Você vê como, de novo, aquele mindset que a gente tem do modelo de atendimento comercial, experiência ao cliente, a gente imagina que o digital é melhor. Talvez, se você falar com o cliente, vai depender muito das pessoas. Muito bacana. Vai depender muito das pessoas. Mas, de novo, né? Eu acho que o ponto é entender como cada cliente quer. Porque a partir do momento que você, como o Skull colocou, você mapeia que 92% quer daquele jeito, os outros 8%, seguramente você vai ter algum tipo de problema. Eu lembro que eu brincava muito, né, na estatística que, assim, aqui na nossa maternidade, a gente já teve mais de 1 milhão de nascimentos e apenas uma criança caiu do braço da enfermeira e faleceu. Essa criança é 100%. É lógico. Então não importa. Essa estatística não vale. Né? A estatística só vale para outras coisas, para essa questão do atendimento, da sensação, da experiência, dessa jornada positiva, não vale estatística. Senhor, aqui a gente tem 98% de aprovação. Lamento, eu estou te desaprovando. Mas você deu um exemplo de hospital. Eu estava assistindo uma série que The Bear. Você não vai contar, você acabou de me indicar. Sobre o restaurante. Não, vou dar um spoiler aqui. Porra, acabou de me indicar a série, tá fazendo. Tem um momento que ele fala do conceito de hospitalidade, que é muito legal, que é o mesmo radical de hospital, né? Sim, claro. E tem a ver, eu até perguntei para o ChatGPT aqui para não falar bobagem, tem a ver com acolhida, com calor no atendimento, ser amigável e generoso, que é uma coisa da essência humana. Então o que ele fala a máquina não vai conseguir isso aí. Não consegue. E o que ele fala na série é justamente isso. A gente precisa, num restaurante que ele está implementando, ter hospitalidade, e aí vale para a universidade, vale para B2B, que está em relação entre pessoas, no fim das contas, né? Este calor do atendimento, esta preocupação em a outra pessoa se sentir bem, apesar de tudo, que ele está visitando a sua casa, que é um conceito que muitas vezes a eficiência acaba abrindo mão. Verdade. E não pode abrir mão, porque é por isso que a gente está aqui, né? Para fazer pessoas felizes. Exatamente. E tem um ponto, por exemplo, eu mencionei lá atrás, no início, de que eu fui responsável transversal por 2 atividades, né? Alimentação em universidades e escolas e alimentação em hospitais. 70%, essa pesquisa forte, e todos os anos ela meio que se repete, 70% de uma experiência no hospital é hospitalidade. Porque, de maneira geral, no mundo, 80% das cirurgias são eletivas. Você escolhe o dia e quando vai fazer aquela cirurgia. No Brasil, até com quem você vai fazer. Em determinados países, não, porque você entra numa fila, num atendimento, pode pegar o Dr. House, pode pegar o Good Doctor e aí vai. Mas aqui no Brasil, normalmente, é isso que acontece. E perguntem para as mulheres que vão ter filhos o que acontece quando elas vão escolher a maternidade. Elas absolutamente não querem saber se tem ou não tem uma neonatal, uma UTI neonatal. Cara, seria fundamental que tivesse, afinal de contas, pode ter um problema. Ou se aquela maternidade é uma maternidade que tem atendimento à mulher, porque às vezes ela só tem atendimento para criança, mas ela não tem um TI para mulher adulta. Opa, não, ela se preocupa com o quê? Tem cama? A cama é legal? O lugar para receber as pessoas é bacana? Tem o quadro na parede? Tem televisão? Tem TV a cabo? Tem isso? Como é que é o ambiente? Como é que é a comida? Tudo isso é hotelaria, tudo isso é hospitalidade, né? As pessoas menos estão preocupadas como é o centro cirúrgico. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Os caras não sabem o que nós somos sem estar aqui dentro.
Essa é a verdade. O cara só vai. Os nossos alunos que passaram de milhares, eles não sabem como nós éramos antes. Eles só têm a experiência depois. A gente sabe disso através dos shifts, através das formaturas. Você pensa, uau, os caras. A gente conseguiu encantar, a gente conseguiu fazer diferente. E claro que tem outras universidades, outras que fazem também as suas diferenças, mas ele não sabe sem passar pela experiência. Sim. E aquele que não passou pela experiência, vai ficar sem saber para sempre? E precisa fazer ele saber. Né? Você trouxe uma questão interessante, né? Porque você tem que fazer com que o seu cliente saiba a diferença e o seu diferencial que você tem. E hoje você tem um fator muito difícil, porque o cliente já não vai deixar tanto tempo para você, ele está numa meeting, ele está no home office, ele não quer te receber. Então tem todas essas dificuldades. E um aspecto também é que você tem que lutar com o seu time. Sim. Você traz uma questão muito grande de liderança, desenvolvimento de talentos e pessoas que trabalharam contigo ao longo da sua carreira, mas hoje eu vejo uma questão muito forte também do time querer entender esse momento, né? Porque para o time também é mais cômodo. Fala, poxa, eu venho lá, vou pegar 2 horas de trânsito para chegar aqui, para visitar o cliente. Às vezes ele fui lá para Atibaia, chegou lá, não me recebeu. Pode acontecer. Chegou lá, marquei às 9, ele me recebeu às 11, e aí atrasou o próximo e tal. Faz parte, né? Sim. Eu acho que você tem que, muitas vezes... Por isso que assim, né? One-to-one é a grande palavra, né? O tailor-made, como queira, mas acho que o one-to-one é isso. Quer dizer, como você quer ser atendido? Se a pessoa quer ser atendida à distância, eu vou fazer o meu melhor para ela ser atendida à distância. Mas eu não vou mandar um convite marcando 45 minutos. Eu boto lá 1h15. Pô, mas por que 1h15 não 1 hora? É porque você está dizendo o seguinte, cara, vai ser um tempinho maior. Uhum. Eu tô fazendo o que você quer, mas eu estou me permitindo também poder colocar um tempo a mais. Uhum. Porque se você deixar essa mesma pessoa que você marcou 1h15, sabe quanto tempo ela põe? 30 minutos. Uhum. E ela, ao pôr 30 minutos, ela já limitou. Eu falo isso por experiência, né? Estava falando de quanto tempo e tal. Numa determinada época da minha vida, se vocês olharem lá no meu Instagram, vocês vão ver curiosidade. A minha esposa fez um bolinho, que eu tenho 57, né? Há 57 anos, marcando às 19, chegando às 18h40. Eu sou assim, não tem jeito. Só que teve uma vez na minha vida que eu atrasei 10 minutos e não tinha celular, não tinha nada. Então eu cheguei no cliente, prospect. Aí eu cheguei na recepção e falei, poxa, desculpa, tô até aqui meio baforido e tal. Ó, eu tenho uma reunião com o senhor Henrique. Tá bom, um minutinho. Aí o cara lá, não, ele tá atrasado, não vou atender. Eu falei, eu posso falar com ele? Aí a recepcionista ficou até meio assim constrangida. Eu falei, pergunta para ele se eu posso falar. Mas tá bom, pode. Tudo bem, senhor Henrique, tudo. Eu cheguei atrasado, peço desculpas, né? Aconteceu um imprevisto, não é comum acontecer, mas lamentavelmente. Uma pergunta, quanto tempo o senhor tinha destinado para a nossa reunião? 1 hora. Eu falei, então eu tenho ainda 50 minutos. O senhor aguenta? Fiquei 2 horas com o cara. Uhum. Porque, na verdade, ele já tinha pré-determinado. E o meeting faz isso. Porque o meeting, o cara fala assim, já deu nosso tempo. Tem outra reunião. Às vezes não tem. É que o meeting, você faz o quê? Como é que você segura o cara na sala? Não segura. Aqui, pode até ser que ele tenha 30 minutos, só 30 minutos. Mas vai passar 2 a mais. Que às vezes é no abraço, é ali no aperto de mão, é numa coisa que você falou, que você faz com que ele pegue um insight das coisas. Então, eu acho que você tem que atender as pessoas como elas querem ser atendidas. Na melhor forma possível. Se é digital, digital. Se é humano, é humano. Se tem que ir, vai. Se não precisa, melhor. Mas é o cliente quem decide aí essa escolha. Não pode ser a minha equipe e não pode ser algo pré-determinado que assim é o melhor. Não é verdade que só assim é melhor. Tem várias formas, vários modelos, várias competências que podem trazer muitas eficiências. Nós mesmos aqui, se você pensar só no e-mail marketing, pode ser que você deixe de atuar em outras áreas da tecnologia que vai perder alguma situação. Então, você precisa ter em todas. Você vai ter gente que vai ser agradado ali. Algumas coisas que são importantes, assim, que é muito comum, né? Você não quiser receber esse comunicado, por favor, clique aqui. Só que clique aqui não deve deletar. Clique aqui, vem para nós e fala assim, cara, olha aqui, essa pessoa não quer assim. Como é que será que ela quer? Vamos fazer uma pesquisa? Fala, olha, vimos que você declinou, achamos muito legal, muito obrigado pela tua tal. Ó, como que você gosta de ser atendido? Eu gosto de ligação a partir das 19 horas. Beleza, então posso fazer uma ligação quando?
amanhã. E não mandar para ele um schedule que ele bota lá, o horário que eu quero que ele fale comigo. Aí já tá demais, né? Aí pô, aí não. Cadê a minha vez de ser cliente na vida, né? É isso que eu acho que é o grande... E esse é um X, sabe? Eu acho que uma coisa é você entender e falar, tá bom, eu vou atender a necessidade do cliente da melhor maneira possível. Só que hoje em dia, além disso, acho que o grande dificultador é que o próprio time, o seu time comercial... ele pode não querer. Ele também não quer. E ele também quer fazer do jeito que é mais fácil, sabe? Falar, pô, eu vou lá pra Atibaia, bicho, vou pegar o radar, vou gastar não sei o quê, vai pegar o tempo. Então, mas se o cliente dele quer isso, senão ele não vai vender para aquele cliente. Então, mas ele... Mas como é que você engaja? A pergunta é essa. Como é que você consegue fazer com que a sua equipe compre essa ideia? Eu acho que assim, é muita conversa, não é pouca conversa, é muita conversa. É muita conversa. Muita conversa. Eu acho que é mostrar para ele que eu tô à disposição dele para que ele bata as metas, para que ele ganhe mais. Você tem que ter processos e políticas de remuneração inteligentes, porque se você não as tiver, vai ser sempre do jeito mais fácil. Né? Não tem aquela brincadeira que diz que e eu sou descendente de português, então eu posso fazer essa brincadeira. Diz que o português, um belo dia, estava muito cansado, estressado de ter que ir para Atibaia, porque o cliente queria, tal. Ele pegou o talão de pedido, jogou no sofá e desceu para o Guarujá. Aí estava lá, tomando uma cervejinha, andando, tu picou numa lâmpada mágica. Aí o gênio saiu da mão e falou assim, você tem direito a 3 pedidos. Falou, pô, justo hoje que eu deixei o talão em casa. Quer dizer, cara, não dá para você saber quando você vai vender. Não tem essa capacidade de imaginar. Isso é muito legal, mas não é possível. Então, o vendedor tem que saber que ele eu brinco sempre do bate-cinto. Por que eu gosto? Meu super-herói predileto são 2. O Batman e o Homem de Ferro. Porque eles não são super-heróis no sentido humano. Eles são seres humanos, inteligentes, filantropos, bilionários, tal. Um deles, que é o Batman, eu gosto porque é um cara que preserva a imagem dele para não colocar em risco ninguém que ele goste. E o outro já é um cara mais extravagante. Tal. Então eu gosto dos 2 por isso. Eu acho que eu tenho um perfil muito parecido com o do Bruce Wayne, não no sentido de ser milionário, mas no sentido dessa coisa de cuidar das pessoas. E eu gostaria de ser o Tony Stark, porque eu acho que o Tony Stark tem mais valor no mundo de hoje. Tem mais valor. O cara que fala mais, apresenta bem, é mais fit e tal. O que eu coloco é que tem que ter um bate-cinto, cara. O vendedor tem que ter um bate-cinto. Não é o vendedor A, B, C, ou D, X, Y. Não, é o cara ter um bate-cinto, ele saber usar os recursos. Puta, esse recurso é ao vivo, eu tenho que ir lá. Esse recurso é digital. Esse recurso, putz, eu tenho que encontrar com o cara onde ele quer. Onde ele quer? No aeroporto? Vou no aeroporto. Ele quer isso numa padaria XYZ? Vou na padaria XYZ. Não, ele quer que eu vá na empresa dele? Vou. Não, ele quer que me visitar porque ele quer olhar o que eu tenho para oferecer? Então, essa questão do bate-cinto, para mim, eu acho que esse é o ponto. E é claro que para engajar é muito papo. Muita conversa. Né? E às vezes você dá sorte. Né? Sorte é oportunidade mais trabalho, mas você dá sorte. O cara que segue o manual, vamos chamar assim, é o cara que está batendo metas. Aí meio que os outros falam, puta, o que esse cara está fazendo que está batendo meta? Então, ele está usando o bate-cinto, cara. Ontem ele esteve lá em BH, saindo de São Paulo, visitar o cliente no touch. Mas há 2 semanas atrás, ele fechou um contrato por call. Então, eu acho que sim. Porque também se convencionou que agora o vendedor tem que ser digital. A indústria 4.0, a venda 4.0, tudo, pera lá. Não é assim, não é tudo que se enquadra nesse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que essa análise do líder e de mostrar, sem impor, porque a imposição não vai levar a lugar nenhum, mas mostrar, e às vezes você fala, tá vendo lá? O cara tá fazendo melhor porque ele tá usando melhor as ferramentas que estão disponíveis. E você tá só numa ferramenta. E, de repente, não é a ferramenta mais adequada para abrir aquela caixa. Né? Então, isso eu acho que é o grande... Estar próximo é o mais importante. Às vezes, ir numa visita. Né? Um exemplo que aconteceu, isso foi em 98. Eu fui ser diretor dessa empresa que eu já trabalhava desde 95, eu fui ser diretor comercial. Então, olha só, eu fui promovido mesmo depois daquela burrada lá com aquela empresa alemã. O que que teve acertos também. Muitos, não, sem dúvida muitos, né? O fundador dessa empresa, uma vez eu perguntei para ele, tinha vontade de perguntar para ele, né, qual era o segredo de sucesso, ele falou assim, acertei mais que errei. Então é legal, me deu um certo assim, tranquilidade, falei, eu posso errar, mas, né? Enfim, mas e aí eu falei, caramba, pera um pouquinho, cada vendedor tem um assistente. Nenhum problema, a empresa está lá, a estrutura, ninguém me pediu para não ser assim. Eu vou sair com todos esses vendedores. Aí eu, então, você vai marcar uma reunião? Vou junto. Tô falando de 98, tô falando faz tempo.
Aí tal, eu sou um cara que sempre anoto tudo, cara. Você falou que o School eu anoto 2, 3 páginas. E eu vejo que a minha equipe não anota. A maioria deles não anota isso. Acho que vai guardar de cabeça e tal. E eu tô lá. Aí o cliente, em determinado momento, falou assim para nós, eu trabalho com alimentação, falou, pô, sabe o que eu gosto mesmo, cara? É de que aquele frango frito, ele esteja lá, sabe, crocante, com aquelas cebolinha grudada e tal. Aí naquele momento eu falei, senhor, não é possível fazer, eu adoro também, a minha mãe faz, a sua mãe deve fazer, mas aqui a gente não consegue, nós estamos falando de toneladas de frango. Beleza, mas eu já fui pontuando o cara, ou seja, já tirei a expectativa dele. Aí, em um determinado momento, ele falou assim, aqui a gente queria ter vários tipos de arroz. Quais? Lá atrás, o branco, ok, o integral, ok. Aí um arroz, ele chamou de arroz colorido. Você está falando de um arroz de Braga, um arroz carreteiro, um arroz... Falou, não, John, nem precisa ser tão sofisticado. Um arroz com alguma coisa, com ervilha, com brócolis e tal. Beleza, anotei. Pedi para o vendedor fazer, o vendedor chegou, reunião boa, tal, foi lá, pediu, falou, antes de você mandar a proposta, quero ver. Aí vi a proposta. Estava escrito que tinha um arroz colorido? Lógico que não. Por quê? Porque nem era ele quem fazia era assistente. O assistente nem passou perto da empresa. O que eu fiz? Cortei todos os assistentes. Todos, sem absolutamente nenhuma exceção. Claro que os vendedores ficaram loucos comigo. Diminuiu o número de propostas, sim, mas aumentou o hit rate. Ou seja, os caras começaram a bater 30 pontos de fechamento, coisa que nunca tinha acontecido. Você está trabalhando menos e tendo mais eficiência. Em 98, chegaram para mim, no finalzinho de 98, chegaram para mim e falaram, Diógenes, você vai para a Bélgica aprender como os caras vendem. Falei, Bélgica? Você tá de brincadeira. Bélgica é um bairro de São Paulo. Mas você vai lá. Mas a cerveja é boa. Sim, maravilhoso, baita país. Aí fui lá. A empresa que eu trabalhava era francesa. Eu falei, pô, até os caras entender e concordar que belga é bom, né? Então fui. Cara, o que eu aprendi de lá e trouxe para cá? Que cada bairro ou cada vendedor é uma Bélgica. Você pode ser uma Bélgica. Qual é o meu pipeline? O que eu vou fazer? O que eu vou estudar? O que eu vou conhecer desses caras? A Bélgica é pequena. Aqui no Brasil não dava para ser. Tinha 54 vendedores. Porra, cada um fosse uma Bélgica, dava para bater os números que os caras tinham lá. E foi o que a gente fez. Então, eu sempre falo isso, né? Como é que você avalia? Então, o líder tem que estar muito perto. Não é porque ele sabe mais. Não é verdade. Eu nunca vendi nada na minha vida. Nunca fui um homem de vendas. Eu passei a ser um gestor comercial, que é bem diferente. Eu nunca fui um cara de compras, nunca fui comprador, eu fui gestor de compras. E talvez por isso eu tenha tido sucesso. Aqui eu estou falando sucesso, estou olhando para o meu lado. Né? Eu acredito que sim, porque todos os lugares que eu passei por toda a sua trajetória. Mas o fato é de que eu nunca fui o cara que... Então eu não tenho aquela coisa do tipo, tem que ser desse jeito, porque eu não passei por aquilo. Eu olho de outra maneira. E isso é legal porque a equipe também percebe que, pô, os caras têm outras ferramentas aqui que eu estou olhando. Então, acho que isso é importante. Por isso que eu falei, né? Estudar sempre, tá vendo as novas coisas. Não mudar assim, tipo, não, agora tá assim, vou também. Vai, mas estuda, verifica, checa se é isso mesmo, né? Porque a manada vai naquilo que é mais fácil. E, às vezes, é melhor você deixar alguns irem primeiro. Porque pode ser que esteja indo para o lugar errado. Né? E isso é uma questão interessante, quando você trouxe de eu não sou, eu faço a gestão do time, né? Isso é muito legal, porque se você a sua tendência é falar o seguinte, daqui que eu faço a proposta para você, deixa aqui que eu resolvo. Eu, por exemplo, não acredito que o melhor treinador foi boleiro. Não acredito. As pessoas vão dizer, não, mas olha... Guardiola foi um baita jogador de futebol? Não, foi bom, mas... Bom, mas não foi. Não ganhou a bola de ouro, não deve ter ganhado nem medalha de prata, nem nada. Mas é hoje um dos melhores técnicos do mundo. Ancelotti foi? Não me lembro. Não. Entendeu? Então, assim, quem disse que o boleiro pode ser que ele conheça o vestiário. Pode ser que ele saiba, né? Poxa, o que esse cara gosta, não gosta. E que tem valor. Não estou dizendo que um bom diretor ou um bom gestor de vendas não tenha que ser sido vendedor. Mas a gente sabe que é verdade. Você pega um bom vendedor e pode transformar num péssimo gerente de vendas. Isso é muito mais comum do que o contrário. Uhum. Então, é isso que eu falo. Então, o fato de você dizer, eu fazia assim, pode ser que você fizesse certo numa época X. Hoje talvez não valha. Hoje são outras coisas. Mas o ser humano não mudou tanto. A sociedade pode ter mudado, mas o ser humano quer aquilo. O que o ser humano quer? Na essência, conforto. Voltar para o útero da mãe. Todos nós. A gente não tem jeito. A gente nasce do útero de uma mulher e vai ser assim por um tempo. Daqui a pouco pode ser que tenha úteros artificiais, mas hoje é assim. E o que você quer, na essência, voltar para aquele lugar. Temperatura adequada, luminosidade adequada, comidinha na boca, tudo certinho, carinho, afeto, com algumas exceções, infelizmente. Mas o fato é que é verdade. Então, o ser humano é igual.
Não, o ser humano de hoje não é o mesmo de 5 mil anos atrás. Algumas coisas é óbvio que não. Mas a essência do cara, se você descobrir, é a mesma. Eu queria fazer um registro antes. Diga. O Diógenes acho que foi o primeiro entrevistado que veio com uma camisa do tema do nosso podcast. E ó que eu não bordei especificamente para esse. O pessoal que não tá vendo por no vídeo. centro de tudo. Cliente no centro de tudo. Isso aí. Você estava falando por que o cliente é o centro de tudo? Eu queria... Então, assim, aqui ela tem uma dupla função. Ela tem uma dupla função no sentido do nosso centro de serviço compartilhado, que o cliente no centro de tudo é todos aqueles que eu presto serviços internos, e esse determinada área, e normalmente a nossa área de operações, presta serviços para os nossos clientes externos, que é quem está no centro de tudo, né? Então, aquelas questões máximas quem paga a tua conta é o cliente, né? O cliente, eu discordo só de uma frase, o cliente é Deus. Não, o cliente é imperador. O imperador manda matar, manda prender, manda fazer tudo, mas a alma só Deus tira. Então ele é imperador. Eu tenho a opção e a escolha de dizer, não vou te atender. Mas como assim? É assim. Não vou te atender, porque eu não quero trabalhar com esse você tem modelo. que ter o seu cliente ideal, né? Exatamente. Minimamente aquele que te encaixe nos valores da sua empresa, que faça sentido. O School como cliente é insuportável, eu imagino. Mas eu acho que tem o cliente intransigente, que esse não é bom para nada, mas tem o exigente, que te leva de patamar, entendeu? O cliente exigente é fundamental, porque ele te joga num outro nível. Você fala, cara, eu preciso melhorar. Eu tô aqui numa musculatura, você que foi atleta de maratona, não dá para fazer 42. Com o que eu tô hoje, eu faço 20. Meter em fazer 42, eu tenho um monte de problemas, um monte de lesão. Se você vai entregar um negócio com 42 e para no 20, o seu cliente ficou insatisfeito. Falhou. Tá certo? Então, essa questão você tem que estar sempre muito atento. E aqui é com essa função dupla, né? Mas, de verdade, se eu pudesse deixar um recado bem grave, bem forte, assim, substitui cliente por pessoas. Você meter as pessoas no centro de tudo, cara, é uma outra coisa, é um outro padrão de tudo. Você é atencioso, você dá retorno, você faz isso, você faz aquilo, faz diferença. Sem nenhum interesse, você não ganha nada fazendo isso, mas de alguma maneira a lei do retorno funciona, entendeu? Quando você faz o bem, o universo conspira a seu favor. Você nem sabe de onde está vindo, mas vem. E claro, quando você faz o mal, como eu nunca fiz, pelo menos se fiz, não foi sabendo, também deve voltar. Então, cara, coloque o cliente no centro de tudo, mostre para as pessoas que isso é importante. Tem empresas que não gostam do cliente, e pior, tem empresas que não gostam do fornecedor. Cara, numa cadeia de suprimentos, Rauli, que é um puta papa da logística, ele fala uma coisa que é bárbara. Assim, o menor elo define a cadeia. Então, se você fala assim, só não me importo lá com o pequenininho que entrega lá de vez em quando uma coisinha, só que aquela coisinha pode fazer a NASA não subir um foguete, tá certo? Uhum. Tem um livro muito interessante que logo na introdução diz que tá um rei lá na batalha tal, e ele perde a ferradura do cavalo. Meu reino por um prego. Cara, você tem ideia do que é isso? Uhum. Meu reino por um prego? Então, quem não é importante no processo, todos são. Eu só preciso entender que, claro, para um eu vou dar um cafezinho, para outro eu vou dar um cafezinho talvez com licor, outro um cafezinho, licor e talvez uma champanhe. Tá bom, mas não dá para você dizer assim, não, esse aqui não é importante, porque ele pode ser o prego e você pode perder a batalha ou a guerra. Genial. Entendeu? Genial. E quando você coloca as pessoas acima de tudo, a gente traz um conceito muito forte de entender que a gente tem um lado humano do outro lado e tem que se conectar com essa outra pessoa, né? Perfeito. O famoso né? H2H, né? Quer dizer, porque se você fica nessa do B2C e tal, eu falo sempre, né? Por exemplo, a minha atividade, que é vender refeições empresariais, alguém quando comprou um automóvel, perguntou na concessionária qual era a empresa que fazia a alimentação para aquela indústria de automóveis? Absolutamente ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Então eu não estou na cadeia de valor. Desculpa. Não, isso é muito importante, isso é um fornecedor importantíssimo tal. Eu sou o prego lá, eu sei disso. Eu não estou na cadeia de valor, portanto eu tenho menos valor. Agora, eu sou o fornecedor que fornece alimentos para um hospital. Eu estou ou não estou na cadeia de valor desse cliente? Com certeza. Eu sou uma empresa que fornece refeições para uma escola, que quem vai se alimentar é o filho de alguém. Eu estou ou não estou na cadeia de valor dessa escola? Então, isso muda tudo. Então, pensar disso, né?
como é que eu faço para me colocar na cadeia de valor do meu cliente? Vai ter momentos que você não vai conseguir, porque você faz uma coisa que é, entre aspas, uma commodity, que muita gente faz, talvez até com mais competência que você. Como é que eu faço para ter mais competência que o outro? De verdade, não é a tecnologia. Porque no meu caso, tecnologia não faz comida. Tecnologia me ajuda a fazer melhor. Então eu posso ter um Robocop que corta o pepino de um jeito melhor, mais rápido, mais fininho, mais isso, mais aquilo, quadrado, triângulo, tal, não importa. Mas o ser humano ainda tem que ir lá ligar o botão e fazer aquilo acontecer. Então eu preciso ter gente. Então quando você tem gente, você tem que cuidar de gente. Quando eu saí do Exército em 91 e fui trabalhar no grupo Ticket, eu tive contato no Estadão por um profissional maravilhoso, que era o Eduardo Botelho. O Eduardo Botelho escreveu um livro chamado Administração Inteligente. Cara, você quer ter o seu cliente no topo? Coloque os seus colaboradores em primeiro lugar. É básico, é meio que mágico, né? E aí o acionista vai ganhar por osmose. Funcionário satisfeito, cliente satisfeito, lucro. É básico isso. E a gente percebe que ao longo do tempo isso foi sendo falado, mas efetivamente isso foi se perdendo de alguma maneira. Por N razões. Eu nem acho que tem algum culpado, mas por N razões isso foi se perdendo. Mas se você conseguir resgatar isso na tua equipe, na tua empresa, né? Aquilo que falávamos antes, pô, qual é o teu propósito? O que você quer? Como você quer, né? Talvez você consiga ajudar as pessoas a fazerem mais e melhor aquilo que elas já fazem. A gente estava falando lá no nosso início, e tem um termo que os jovens usam hoje em dia, a Ju que está acompanhando aqui. Ô Ju, você sabe o que é, Diógenes, sabe o que é ghosting? Sabe o que é ghosting? Não conhece, Ju? Ghosting? Olha. Fantasma? Fantasma. Não, o que é dar um ghosting em alguém? Dar um ghosting. Sabe quando você fala com uma pessoa e a pessoa... Agora a Ju se ligou. Já se ligou, né? Quando... Sabe quando um jovem tá falando com o outro, ou não sei o quê, e tá bravo, acontece alguma coisa, você some? É que você deu um ghosting na pessoa. Então você falou do seu cliente que te ligou para te dar um feedback, para te dar aquele ponto, ir até o lugar. Você falou, poxa, é educado isso, a gente tem que ter na nossa relação. Até os jovens hoje em dia já tem um termo que é ghosting. Então, sabe, você está falando com a pessoa no WhatsApp lá, de repente você, sabe, some. Não vou responder, não vou falar mais com ela e tal. É dar um ghosting. É ou não é, Ju? Já tomou um ghosting de alguém? É chato, né? Não é fácil. Não é fácil. Então você está falando de empresas, até a molecada hoje em dia criou até um termo para isso já. Então, legal. Isso aí eu vou conversar com as minhas filhas. Vou perguntar se elas estão dando ghost em alguém. Não pode dar ghost, não pode. É feio, né, Ju? Diógenes, você tem alguma frase de impacto que você carrega contigo? Cara, isso foi tenho. É fácil de lembrar porque ela é uma coisa que me moveu também. E eu sou oficial do Exército, como eu falei. Fui aluno do CPUR de São Paulo, da turma de 85. E nós tínhamos um major chamado Major Santa Maria. E ele era o instrutor-chefe do curso de intendência, que eu optei em fazer. E nós éramos 30 alunos contra 120 da infantaria. Olimpíada, a gente não ia ganhar nunca, imagina. O cara tinha 30 para escolher, 5 no basquete, 6 no vôlei. Tudo era muito mais. Já era. Cara, a gente fez esse comentário, todos nós ali, aqueles 30 alunos, fizeram esse comentário, né? Ele falou assim, a única coisa que invalida o homem é a falta de vontade. Cara, nós fomos campeões das Olimpíadas em 85. Isso é um orgulho. Por quê? Porque não era possível nós sermos. Tinha tudo para não ser nunca. Né? Então, assim, essa é uma frase que é verdade. Aí você olha as pessoas, às vezes, elas estão ali com problemas físicos, mas que, na verdade, o que está derrubando elas são os problemas mentais. Não é falta de 2 pernas que faz você andar. É a sua cabeça que não permite que você ande. Né? Então, isso me marcou bastante, porque a gente saiu dali muito motivado e... muita gente com muita competência no atletismo, no tiro, enfim, eram várias provas, né? Então, para nós termos caras muito bons em todas as provas, era muito mais raro do que a infantaria que tinha 120 pessoas. Ganhou pela força de vontade. E pelo fato da gente ter ganho a Olimpíada, normalmente por uma tradição, nós fazemos o último acampamento, nós enquanto intendentes, porque toda a parte administrativa, burocrática, logística e tal, faz o acampamento da infantaria. E lá a gente rala pra caramba, os caras matam a gente de tanto ralar e tal. E aí, pelo fato da gente ter ganho as Olimpíadas, nós somos liberados de não ir. Então foi 10, a gente ainda não passou
um sufoco que seria muito grande, porque seria duplo sufoco. Os caras já fariam normalmente e a gente tendo ganhado, cara, ia ser um pau danado. Então, ia sofrer. Essa é a minha frase. E um conselho que você recebeu ao longo da sua carreira, ou da sua carreira, ou foi do meu particular pai. Que você tem até hoje? Meu pai é falecido, já vai para 11 anos, né? Fez 11 anos agora, e eu sinto muita falta por conta dos bate-papos, assim. E o meu pai era um cara muito generoso, né? Às vezes até eu não fui eu fui um bom filho, sim, mas às vezes até era meio agressivo, meio rebelde, sem nenhum motivo. E o meu pai era um cara sempre generoso, bondoso e tal. E há muitos anos atrás, eu era ainda criança e tal, ele falou assim, filho, vai ter momentos na sua vida que você vai ter que tomar uma decisão. E a única decisão é, acordou os olhos, né? Abriu os olhos, acordou, agradece a Deus, faz a barba e vai trabalhar. Não tem outra opção. Cara, e é verdade. Não tem outra opção. Né? Eu sou de família pobre, casei com mulher pobre, não jogo na loteria, então a única chance de ter uma melhora de vida é trabalhando. E eu tenho muito orgulho do que eu faço, do que gosto de fazer. Né? O pessoal fala, você tem um trabalho só, não tem um monte. Né? Tem vários trabalhos, a maioria nem é remunerado, a remuneração é mais emocional. Porque você fazer parte, está ajudando alguém. Presidente do nosso conselho, né? Aqui, inclusive. Pô, é muito bacana essas coisas. Não é só também, claro que tem a logomarca que está lá mostrando a instituição, a tua notoriedade, isso é importante. Mas mais do que isso é o quanto eu consigo impactar na vida de alguém. Se eu não estiver impactando, não está fazendo sentido. Aí não faz sentido você fazer parte. Né? Então isso é uma coisa que meu pai me colocou e para mim é verdade. Fala, putz, não, é isso aí. Então, acordou os olhos. Acordou, agradece a Deus, faz a barba e vai trabalhar. É isso aí. Muito bom. É assim que tem que ser. Diógenes, uma competência que você acha que todos deveriam dominar? Humana é se colocar no lugar do outro. A tal da empatia. Para mim. Do contrário, você não consegue. Assim, as pessoas estão lutando suas batalhas, cada um a sua. Se você não entender o que cada um está efetivamente tendo de problemas, como é que você vai poder cobrar alguma coisa ou exigir alguma coisa, né? Então, eu acho que esse é o ponto mais importante. E tentar minimamente fazer com que as pessoas não se tornem invisíveis. O tal do ghost, que agora veio isso. Agora tá lá. Faz sentido isso, né? Por exemplo, o que é uma pessoa invisível? Eu trabalhei numa empresa de segurança. Cara, a maioria dos condomínios que nós atendíamos é de alto padrão. O meu funcionário dizer que ele abriu o portão e as pessoas sequer diziam bom dia, boa tarde, boa noite, cara, isso o cara é invisível, ele está segurando o teu maior patrimônio, que é a tua casa e tua família. Você é incapaz de dizer para ele bom dia, boa tarde, tá tudo bem? Não é para ter papo aqui, é porque não dá tempo. Você está passando ali pela clausura da garagem e tal. Então, assim, ou você está vendo uma pessoa ali prestando serviço na tua empresa, limpando, né, o teu escritório, o lixo, você não ser capaz de falar, tudo bem, como está a senhora, tal. Não precisa saber o nome. Se souber, melhor, mas não precisa saber o nome. Mas ela não pode ser invisível. Se você não tem empatia, a chance de você ter sucesso é menor. Pode ter, mas não vai ser pela razão certa às vezes. Verdade. E uma verdade que você acreditava e mudou de opinião por algum motivo? Qual é esse motivo? Esse do Palmeiras do Mundial. Essa daí é verdade. Assim, dizer, não, eu sou palmeirense. Dizer que o Palmeiras é campeão. Melhor corte do livecast aqui, manda pro Lúcio, Ju. Assim, eu sou palmeirense, mas eu não acho que o Palmeiras foi campeão em 51, absolutamente. Enfim. Mas assim, cara, acho que a verdade mais absoluta que para mim mudou é de que as pessoas são boas e elas se tornam más. Não é verdade. Lamentavelmente. As pessoas são más e alguns se tornam bons. E aí eu vou numa questão que não é para entrar na discussão, mas aí eu vou no tema religiosidade mesmo, espiritualidade, mais que religiosidade, espiritualidade. A religiosidade é outra coisa, que é, se realmente teve um pecado, e esse pecado é um pecado original, ele está aqui dentro. Eu tenho que lutar contra ele o tempo inteiro, então eu sou mal por essência. E vou me tornando bom ou não vou me tornando bom. E quando eu falo mal, não estou falando mal no sentido assassino, estou falando mal nessas coisas de não perceber o outro, de não pôr empatia nas coisas, de me colocar em primeiro lugar, de não entender que num time, putz, eu tenho que fazer parte daquilo, que todos nós aqui vamos estar juntos, né? Que um pode ser naquele momento mais importante, mas que o outro, num outro momento, é mais importante. Então, eu de verdade, com 57 anos, eu falo isso com tristeza. Acho que o ser humano... há muito tempo, faz tempo que eu não penso mais assim, mas eu achava que nós éramos bons e ficávamos maus. Eu acho que não, acho que a gente é mau e fica bom. Diógenes,
A Juliana, que é uma pessoa muito boa e segue muito boa, separou ela e a Pamela um presente para você. Pô, muito obrigado. Enquanto ela vai, ó lá, se tornando um liver junto Muito conosco. legal, Aqui, ó, putz, de bacana. live. E a camisa certa, GG, né? Ó lá, não, tem que ver os caras, as meninas que são boas de olho aí. É verdade, muito legal. Obrigado. Ali, né? Mas eu queria que você me desse uma sugestão. Opa, calma. Uma sugestão de uma música para a gente colocar aqui no intervalo entre as aulas, para os alunos curtirem. Dá uma dica de uma música, só vale uma. Ah, mas isso é fácil. Eu sou fã de um grupo que está completando aí 40 anos de carreira, que é o Jota Quest, né? Daqui só se leva o amor. Jota Quest é muito bom, cara. Isso pra mim é... Você gosta de Jota Quest? Eu gosto de Jota Quest. Já fui no show, já. Já fui no show? Aí também... Não, aí já é demais, mas... já é demais, mas legal. Mas assim, eu acho que daqui só se leva o amor é algo que, pra mim... Jota Quest, daqui só se leva o amor. Essa é a track, certo? Deixa eu dar mais pra frente aqui, ó. Essa. Boa. Deixa eu pausar aqui pro YouTube não bloquear a gente, não desmonetizar o nosso canal, certo? Diógenes, meu caro, quem quiser bater um papo contigo ou encontra aonde, meu caro? Redes sociais, eu tô no LinkedIn e no Instagram. Então Instagram. é Diógenes Carvalho Lima e no Instagram é Lima Diógenes Carvalho. Tá lá? Tá lá. A gente vai colocar o link aqui na descrição da galera do YouTube, galera do Spotify, que deixa like e compartilha. Aí tem todo mundo que a galera sabe mais que a gente, né? Não sei disso. E muito legal. Pô, incrível estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tava devendo já, em 112 edições, só agora, demoramos demais. Faz parte, mas tudo tem o seu tempo. Diógenes, um Obrigado, abraço. obrigado. Galera que está acompanhando, forte abraço. Até a próxima.